Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero que o áudio a partir de agora esteja um pouco melhor aí para vocês, porque eu estou usando uma paradinha aqui e vamos ver se vai resolver aquele probleminha do áudio estar meio baixo nas últimas aulas aí, dependendo do dispositivo que a gente assistia. Agora eu acho que vai chegar para valer. Tudo bem? Vamos lá para mais um rolezinho nosso aqui, ó. Nós vamos falar de história do Brasil. E nós estamos ainda na infindável, na inacabável, na indefectível, na Primeira República. A Primeira República, só que agora nós vamos... Ih, o governo do... Peraí que apitou alguma coisa aqui. O governo do Arthur Bernardes é treta. Então nós vamos ver as rupturas no poder oligárquico até agora. César, me ajuda. Vamos. Peraí que eu vou te ajudar, tá? Aula 38, tá bom? Aqui tá a galera do movimento tenentista, o Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa, a gente vai falar dessa turma hoje aí, ok? Antes disso, vamos lá, o que tá rolando? Eu coloquei o que tá rolando aqui porque eu já virei figurinha aí, né, stickers, de retomando, então eu mudei o nome agora pra você me zoar de novo, né? O que tá rolando é o seguinte... desde 1889 está rolando uma república no Brasil, mas essa república ela tem uma série de limitações, porque quem fez a república foram as oligarquias estaduais, principalmente a de São Paulo. Mano, o que é uma oligarquia? É um pequeno grupo de pessoas, de proprietários de terra nesse caso, que estão governando para eles, no caso, né? Oligarquia é o governo de poucos. Então tem poucas pessoas governando esse Brasilzão doido aí, e a elite do café, que fez o golpe e tal, tá comandando, tá usando o Estado para ela, pega dinheiro do Estado para comprar e queimar café, tá uma doideira, né? Você tá vendo isso nas últimas aulas. E aí eles têm alguns acordos, né? Você tem ali a política café com leite, que é o acordo entre Minas e São Paulo, né? As duas oligarquias mais poderosas, e já teve um momento que isso aí não deu muito certo. Nós estamos vindo aí de um Brasil que está ficando com uma carinha diferente, a gente vai falar disso no primeiro tópico aqui, está rolando um movimento operário, o Brasil está se industrializando de alguma forma, né, pela Primeira Guerra Mundial. O Arthur Bernardes, que é o presidente de hoje aqui, ele foi eleito num tumulto desgraçado. A última aula que você assistiu foi do 18 do Forte, né, que teve aquele tumulto na eleição de 1922, ou seja... Enfim, o que vai acontecer é que a Primeira República vai acabar. E o governo desse cara aqui vai ser muito importante para a gente entender isso, tá? Então é isso que está rolando, esse é o cenário. Tem uma galera no poder aí tentando se segurar, mas as coisas vão mudar nos próximos eventos aí, tá bom? O que eu preciso de vocês, o que a gente precisa fazer nesse rolezinho nosso aqui, ó? Compreender os conflitos intra-oligárquicos, ou seja, dentro das próprias oligarquias vai rolar movimentos dissidentes, oposição e tal. A gente precisa também reconhecer a continuidade daquele movimento tenentista, lembra do 18 do Forte? Uma galera ali que queria purificar e moralizar o Brasil e tal. Então, a gente precisa entender que esses caras ainda estão aí. Até o Getúlio Vargas vai surfar nessa onda lá em 1930. Vamos falar do movimento tenentista. E a gente precisa identificar ferramentas de repressão do governo. O governo do Arthur Bernardes é muito autoritário, a gente vai identificar como que ele fez isso na prática, tá bom? 4 passos aqui separados para a aula de hoje, vamos lá, hoje eu estou sem o passador. Primeiro, a gente vai falar do presidente mais odiado da história do Brasil, Michel Temer. Não, esse outro que você pensou também não. Não, até o Michel Temer, o Arthur Bernardes foi mais odiado. Depois, lógico que o Temer, né, ocupou esse posto e vai ocupar por muitos séculos. Depois a gente vai falar das revoltas e as tensões. Cara, São Paulo foi bombardeada. Por quem, César? Pela China, pela Venezuela, pelos comunistas? Não, pelo Arthur Bernardes. A gente vai falar disso. Depois a gente vai falar da fita das fitas, a coluna Prestes. Imagina você com um monte de gente revoltada, armada, fala assim, nós vamos mudar o Brasil. E aí vocês saem marchando pelo Brasil e andam mais de 25 mil quilômetros a pé para tentar derrubar o governo. A gente vai falar disso. E, por fim, as ferramentas de repressão, porque é na força que o Arthur Bernardes não cai do rolê, tá bom? Então vamos lá, o presidente mais odiado. Lembrando que é até o Temer, tá? Arthur Bernardes, Viçosa, Minas Gerais, ele é de lá.
Então ele foi eleito naquela política café com leite. Você lembra que teve aquela treta, inventaram que ele tinha falado mal dos militares, do Hermes da Fonseca, as cartas falsas. A eleição dele foi um tumulto, lembrando que a eleição era feita em março e o cara assumia em novembro. No meio do caminho, com ele eleito já em julho, estoura lá a revolta do 18 do Forte. Então, tipo assim, cara, não tá boa coisa para ele assumir, tá ligado? E aí o que acontece? O que a gente precisa entender é que esse Brasil que ele está assumindo em 1922 é um Brasil diferente. É um Brasil em que aqueles acordos das elites oligarcas já não tá dando certo, já teve uma cisão aí, o Rio Grande do Sul já virou uma oligarquia dissidente, vamos dizer assim, presta atenção que o Vargas vai vir do Rio Grande do Sul. Então, assim, já teve briga entre São Paulo e Minas, o Brasil já passou por um surto industrial, as cidades cresceram, os imigrantes estão chegando. Nós temos os setores médios da sociedade, os profissionais liberais, essas camadas urbanas, né? Tudo isso está movimentando muito um país diferente. Então, o Arthur Bernardes ele é eleito nesse contexto. Então tá rolando, né? Um Brasil com uma carinha já diferente. Aqui eu coloquei uma charge, uma caricatura da Careta, aqui do Malho, né, mostrando nesse primeiro momento aqui o Nilo Peçanha coordenando um movimento de reação republicana, ou seja, ele é eleito com muita oposição, ele é eleito com várias críticas, é um cenário caótico para ele assumir. E a gente precisa ter muito claro que esse governo do Arthur Bernardes, ele está na hora errada, no lugar errado, mas ele vai implodir essa ordem oligárquica. A gente está falando dessa ordem oligárquica, depois quando vem o Washington Luiz, que é o próximo presidente, cara, não tem como mais segurar. Esses setores de oposição, esse Brasil diferente, já se levantaram contra essa ordem oligárquica, principalmente dos cafeicultores, e isso vai ser implodido. E o governo que explica muito isso é o governo do Arthur Bernardes, tá bom? Então, não esqueça que é aqui que o negócio está começando a ruir. Tá? Quando chega lá em 30, o Getúlio Vargas chega num contexto que favorece a tomada do poder, né? O que acontece é que o Arthur Bernardes, aqui o cara de carneiro, ou o presidente Mé, cara, ele é a personificação do ódio. Então você tem, assim, vários setores da sociedade brasileira que estão descontentes com o que está rolando, que estão descontentes com o governo, com a forma como a política é feita, com a forma como a economia é conduzida. E tipo assim, você tá ligado que no Brasil a gente é muito apaixonado nisso, né? A gente gosta de personificar o mal. E aí é o que vai acontecer com ele. Cara, esse cara sofreu, velho, tomou vaias, assim, infindáveis no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, tipo assim, ele não era um cara respeitado. Você tinha, assim, além das vaias, muitas caricaturas que faziam dele, músicas tirando sarro, tiravam sarro porque diz que ele tinha um corpo desproporcional à cabeça, a cabecinha dele era pequena, comprida, com uma barbinha, então puseram o apelido nele de bode. Então, assim, um presidente que não foi respeitado. E não sendo respeitado, o jeito que ele tem de lidar com isso é a violência, a truculência. Ele pensa assim, como assim não estão me aceitando o presidente do Brasil? Ele fez o manual certinho, fez carreira em Minas, né, na política de Minas, foi presidente da província de Minas Gerais, tudo certinho. Era hora dele ser presidente, a galera ia ter que aceitar isso. Mas ele não era um cara respeitado. Então uma figura bem polêmica assim da nossa história. Aqui, por exemplo, mostrando a dissidência, né? A galera que tá rompendo com ele e lá molando um facão. Tipo assim, como assim vocês vão me aceitar como presidente? Né? Foi um cara autoritário, vocês vão ver aqui na sequência. E esse governo dele é muito agitado, então, um governo que tem muitas críticas da imprensa, principalmente, inclusive uma imprensa operária ali, né, ligada aos movimentos trabalhistas e tal. E uma coisa, por último, só um detalhe, que pegou muito mal para ele logo de início, foi que assim, teve aquele evento do 18 do Forte, lembra? E aí, vocês lembram que, sim, dentro do Forte Copacabana tinha 300 pessoas, né? Quando a galera saiu, os 18 lá atirando, muita gente tinha se entregado. Então o governo ficou com uma galera rebelada na mão, presa. E aí houve um clamor popular muito grande de tipo assim, pô, anistia os caras. A pauta é legítima, né? Os caras estavam protestando e mudar o Brasil, não sei o quê. E aí ficou na mão do Arthur Bernardes essa decisão de anistiar ou não os caras. E o que ele fez? Não anistiou. E aí a galera já entendeu qual seria o tom, sabe? Tipo assim, ele não vai aceitar crítica e ele vai sentar a porrada em quem criticá-lo.
Só que nesse momento, o que mais tem no Brasil é crítica com o sistema vigente, né? O Arthur Bernardes, ele representa esse sistema, por isso que ele tem um governo muito agitado e um governo muito polêmico, portanto. Beleza? Segundo passo nosso aqui, ó, vamos lá. Tensões e revoltas. Cara, a história do Brasil é doida, né? Em 1923, vai explodir uma revolução no Rio Grande do Sul. César, outra. Toda hora tem revolução lá. O povo gosta de brigar, né? Vai estourar uma revolução no Rio Grande do Sul em 1923, ou seja, no governo do Arthur Bernardes. Mais ou menos, aqui ó, bem resumidamente, qual que é a treta? Lá no Rio Grande do Sul, você tem dois grupos políticos lá. A gente pode chamar um grupo de republicano, que é do Partido Republicano Rio-Grandense, que são conhecidos como chimangos, ou blancos também, brancos, né, no nosso caso, que lá no sul tem esse negócio de blancos e colorados, então aqui os brancos, os chimangos, brancos que eu tô falando assim, cor de bandeira, tá, não é o branco que você pensou, não. Essa galera tá no poder. Tinha um cara que estava no poder há muito tempo, chamado Júlio Castilhos. Quando esse cara morre, ele deixa um sucessor no lugar dele lá, chamado Borges de Medeiros. Pra vocês terem uma ideia, o Borges de Medeiros, que entrou no poder no Rio Grande do Sul como presidente da província em 1903, em 1923, era ele que estava lá ainda. Esse cara, dessa turma aqui, dessa elite do Partido Republicano, eles estavam no poder há muito tempo. E o Borges de Medeiros tinha sido eleito, agora em 22, pela 5ª vez consecutiva. E você fala assim, caramba, velho, mas a galera gostava dele então. Não se sabe, né? Na verdade, acho que não, porque as eleições eram fraudadas. Os caras faziam isso à força lá no Sul. César, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, uma elite no poder há muito tempo no Sul, governando por seus interesses, com eleições fraudadas. É meio a situação do Brasil também, isso. O Rio Grande do Sul é como se fosse uma janela do que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Ao mesmo tempo, você tem na década de 20 uma galera que se forma na oposição desse Borges de Medeiros, desse Partido Republicano Rio-Grandense, que aí não são os federalistas, são os... não são os republicanos, perdão. Chimangos, republicanos, os borgistas, Borges de Medeiros e tal. Do outro lado, você tem os federalistas, que são os maragatos, a galera que queria, ou a galera que formou uma oposição contra essa turma do Borges de Medeiros. Então ali você tem uma parte da elite que está descontente de não estar no poder, o movimento operário, os estudantes, alguns intelectuais, ou seja, também igual no Brasil está formando ali novas forças de oposição. E essa galera fala, cara, não é possível que o cara foi eleito 5 vezes assim, isso aí é fraude. E aí essa galera resolve se rebelar contra a eleição, né, do Borges de Medeiros. E aí vai ter uma guerra lá, os caras vão entrar em guerra. Tem uma revolução. Essa turma quer derrubar o governo. Então, basicamente, é isso que está acontecendo lá. Essa turma aqui conhecida como colorados, tá? Então, ó, republicanos, federalistas, chimangos, maragatos, Borges de Medeiros, e tinha um cara que chamava Assis, que liderava o movimento da turma aqui, brancos, né, e colorados. E até hoje tem uma certa oposição entre os grupos e tal. Então você tem um grupo no poder e um grupo na oposição. Essa galera tá brigando pelo poder do Rio Grande do Sul. E aí estoura uma revolução, tipo treta, guerra mesmo entre eles lá. Aí tem uma obra do Érico Veríssimo, né, que tá no Tempo e o Vento, na parte 3, no Arquipélago, que conta essa história aí. Tem minissérie, tem filme, tem novela, tem um monte de coisa, enfim. Então, tipo assim, resumindo, tá rolando uma treta nervosa, ia falar fudida, mas não pode, né? Nervosa lá no Rio Grande do Sul, beleza? Guerra, revolução entre os caras lá. Isso no governo do Arthur Bernardes. Os tenentistas estão aqui também, ó. O Miguel Costa, por exemplo, a galera tá aqui, ó, na oposição, tentando derrubar esse governo do Borges de Medeiros, que é meio o que tá acontecendo no resto do Brasil, né? Uma elite que não sai do poder ali e as novas forças tentando derrubar essa elite. Beleza, César, olha, então, tipo, como é que resolve isso? Cara, resolve assim, essa galera aqui vai perder. Na verdade, eles conseguem que, fica assim, o Borges de Medeiros foi eleito pela última vez, tá? Não vai mais ter reeleição. Então vamos acabar com o negócio aqui. Mas aí essa galera vai ter que brigar nas próximas eleições, mas assim,
Uma parte aceita um acordo, que é feito ali, inclusive com a participação do Getúlio Vargas, já, que era um discípulo do Borges de Medeiros. O Getúlio Vargas vai participar de um acordo ali que chama Acordo de Pedras Altas, que é o acordo que põe fim oficialmente ao conflito. Mas fica uma galera revoltada e armada lá ainda, os tenentes não aceitam. Os caras ficam ali pro meio do mato, correndo, fazendo ali uma espécie de guerrilha, assim, tipo, a galera não aceita. E tem uma turma revoltada, armada no Rio Grande do Sul. Os tenentes estão revoltados e estão armados, liderados lá pelo Miguel Costa. Essa galera quer derrubar não só o governo do Rio Grande do Sul, mas se pá, eles querem derrubar até o governo federal do Arthur Bernardes também, porque para eles é tudo farinha do mesmo saco. Então guarda essa informação, que lá no Sul, mesmo com esse acordo aí de paz entre eles lá, tem uma galera revoltada e armada, esperando uma oportunidade para entrar no rolê e derrubar tudo. Guarda essa informação. Bom, aí o que acontece, mano? Você tem... e tem o Luiz Carlos Prestes aí também, nessa história dos tenentistas aí, que daqui a pouco entra aqui no nosso rolê. Na verdade, falei Miguel Costa, mas o Luiz Carlos Prestes, a gente vai precisar lembrar dele daqui a pouco, tá? Aí o que acontece? Em São Paulo, no ano seguinte, ó que governo bom dele, você tá achando que 2020 que tá agitado, né? Em São Paulo, em 1924, vai estourar uma outra revolta de tenentes também. Essa galera, quem que são os tenentes? Os jovens oficiais, a camada média, a juventude, querendo purificar o Brasil. Isso está rolando em vários lugares do Brasil. Tem uma comuna que explode em Manaus também, os tenentes tomam poder lá em Manaus, mas vamos falar aqui de São Paulo. O que acontece em São Paulo? Tem uma revolta tenentista, e os tenentes, e mais uma coisa que na época chamava Força Pública, que é tipo, como se fosse a PM, né? A Polícia Militar. Essa galera se rebela contra o governo e toma o governo do estado de São Paulo. Os caras vão para cima e tomam o governo do estado de São Paulo, depõem lá o presidente da província e tomam São Paulo. E falam, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós tomamos São Paulo, nós vamos organizar as forças aqui, eles estão querendo derrubar o Arthur Bernardes, né? Esse é o objetivo. Aí eles queriam descer ali por Santos e marchar com a galera ali até o Rio de Janeiro, chegar lá e derrubar o governo do Arthur Bernardes. Então, além dessa treta que aconteceu no Sul, São Paulo agora tá rebelado. Tipo assim, os tenentes tomaram São Paulo. Bom, aí acontece a fita das fitas. Bizarro. Por quê? Quando os tenentes tomam São Paulo e montam trincheiras, barricadas, é legal uma observação aqui antes da fita das fitas. Uma parte da população pobre, operários e tal, quiseram participar da tomada de São Paulo. Para falar, ó, já que nós vamos derrubar, vamos fazer um governo mais popular, não sei o quê. O tenentismo já tinha um caráter meio elitista ali. Eles negaram a participação do povo no movimento. Não, o negócio é nosso aqui. É a classe média e tal, povão, operário, não é a pauta aqui. Então fique esperto, porque esses caras também não são santos e nem heróis, né? São personagens complexos da nossa história. Voltando. A fita é que é o seguinte, os caras tomaram o São Paulo, fizeram trincheiras, porque na época é como se pensava as guerras, né? Através de barricadas e trincheiras e tal. E aí tentaram organizar, porque sabia que o governo ia fazer uma ofensiva, e se segurasse essa ofensiva ia tentar marchar ali por Santos, né? Vai a notícia pro Arthur Bernardes, ó, São Paulo tá rebelada lá. Como assim rebelada? Os caras tomaram o governo, tomaram tipo o palácio do governo, derrubaram o governo e os revoltados. Cara, o que o Arthur Bernardes faz? Sem noção. O Arthur Bernardes monta e determina um aparato de guerra contra São Paulo. Você fala assim, mas tá certo, os caras estão revoltados. Mano, é o seguinte, olha, São Paulo já tinha um tamanho considerável, né? Mas assim, São Paulo é Brasil, tá cheio de brasileiro lá dentro, cacete. Aí o Arthur Bernardes monta um esquema de guerra com canhões assim, nas colinas e tal, e até com aviões bombardeando a cidade. É como se, tipo assim, o Arthur Bernardes estivesse invadindo um país inimigo ali. Ele sem noção, ele é desmedido, ele destrói São Paulo, cara. São Paulo fica destruído. Depois você procura umas fotos aí na internet, outras, né? Tá aqui a galera na barricada montada. Mano, tipo assim, foi horroroso. E tenente mesmo, ele não matou nenhum, matava o povo, caía bomba em fábrica, pegava fogo, galera pra rua, cidade bagunçada sem governo, virou Walking Dead, né? Porque aí cheio de pobre, gente marginalizada, galera saqueando. Cara, foi um horror, mano, foi um horror aquilo. Então você tinha ali já o Miguel Costa, né, que não estava no Sul, estava aqui em São Paulo, eu errei lá no Sul, é o Luiz Carlos Prestes, o Miguel Costa, o Eduardo Gomes, o
o Joaquim Távora, líderes ali desse movimento que queriam moralizar o Brasil, e aí vai o Arthur Bernardes e, mano, bombardeia São Paulo. Então foi um evento, assim, desmedido aí da nossa história. Prende muita gente, ele é polêmico porque ele monta uma espécie de campo de concentração de prisioneiros, né? Não estou falando nada de antissemitismo aqui, mas tipo um campo de concentração, um campo de extermínio no Amapá, cara, tipo assim, no extremo norte do país, e manda 900 presos para lá, a maioria presos políticos, mais de 500 pessoas vão morrer lá, em condições péssimas, assim, desumanas. Então, tipo assim, tá tenso. Tá percebendo o que tá acontecendo? Ó, o Rio Grande do Sul teve uma revolução federalista lá, é uma treta deles, mas tumultua o governo. E aí tem uma galera armada lá que não aceita nem o acordo de paz. Tá lá o Luiz Carlos Prestes e a turma lá se organizando. Aí você tem o São Paulo, rebelada. Os tenentes tomam São Paulo contra o governo vai lá e senta o pau na galera. Essa turma de São Paulo consegue fugir. Os caras fogem ali por São Paulo, Paraná. Sabe onde que eles vão parar? Em Foz do Iguaçu. Sabe quem também foi para Foz do Iguaçu? Os tenentes lá do Sul. E a galera resolveu se juntar em Foz do Iguaçu para falar assim, e aí, o que nós vamos fazer? E aí depois vai acontecer. Aí sim a fita das fitas, tá bom? Guarda esse povo aí, ó, revoltados de São Paulo, os tenentes ali em Foz do Iguaçu, e revoltados do Sul, lá do Rio Grande do Sul, ali também em Foz do Iguaçu, liderados por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Guarda essa turma aí, que a gente vai ver o que acontece aqui na sequência, tá bom? Próximo. Terceiro passo nosso aqui. Vamos lá que vai dar tempo. A coluna, ó, durante muito tempo na história, eu aprendi assim até, então de vez em quando escapa isso, eu falo coluna Prestes, por conta do Luiz Carlos Prestes e tal. Depois quiseram dar um protagonismo aí também pro Miguel Costa, aí acabou ficando oficialmente assim nos livros didáticos, né? A coluna Costa Prestes, tá bom? Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Enfim, independente do nome, a galera que estava revoltada, os tenentes, ó, o movimento tenentista ainda rolando. A galera que estava revoltada no sul foi para lá, para Foz do Iguaçu, e o pessoal de São Paulo conseguiu escapar do governo ali, veio para cá também. O que eles fizeram, cara? Que fita. Essa galera queria mudar o Brasil. Daqui a pouco a gente vai tomar os cuidados necessários com essa fala minha. Mas, olha que fita, você tem ali, a princípio, reunido mais de 2.000 homens armados, quase todos eles com treinamento militar, porque eram tenentes, ou seja, era uma força revolucionária militar ali. E esses caras, liderados pelo Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa, têm um objetivo muito simples. E eles vão inaugurar até um jeito de fazer revolução no mundo, inclusive. Depois Cuba, China, tem outros eventos que acontecem parecido. Eles pensam assim, ó, nós não temos condições com esses 2.000 homens de sair daqui de Foz do Iguaçu e ir direto para o Rio de Janeiro e tomar o poder. O governo federal tem suas forças, né? Tem suas elites locais, tem os coronéis, gente armada e tal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar convencer o povo a entrar na nossa luta. Então a gente vai recrutar mais pessoas, auxílio, dinheiro, arma, comida e tal, no interior do Brasil. E olha só que epopeia, cara. Os caras saem aqui, ó, uma galera sai daqui de São Borja, né, no Rio Grande do Sul, vai para Foz do Iguaçu, aí ali eles encontram o pessoal de São Paulo e a partir daqui eles começam a marchar. Cara, ó o caminho que eles fazem aqui pelo interior do Brasil, ó, centro-oeste, nordeste e tal, na verdade eles chegam até Minas Gerais, ó. A ideia era chegar até o Rio, faltou pouco. Esses caras vão armados, então, tentar derrubar o governo, fazer essa marcha pelo Brasil, vão percorrer 11 estados a pé, vão andar mais de 25 mil quilômetros, tentando angariar ali pessoas e fundos e doações e tal, para chegar no Rio de Janeiro e fazer uma revolução, cara. Esse momento é muito louco na nossa história, porque, assim, é bonito ao mesmo tempo e é muito doido, né? E aí, o que acontece? Nessa marcha deles aí, o governo não é bobo, cara. O Arthur Bernardes, o que ele promove? Uma grande caçada contra esses caras. Então, as elites locais aqui, ó, formam pequenos bandos armados e vão tentar caçar a coluna Prestes, cara, a coluna Costa Prestes. E aí, cara, várias batalhas, dezenas de batalhas, porque toda hora esses caras são confrontados por tropas federais, por grupos de coronéis armados, até os cangaceiros lá do Nordeste, até o Lampião, cara. Nossa, tem uma fita do Lampião, depois a gente fala num
num outro vídeo aí só sobre o Lampião, Maria Bonita e o cangaço, né? Aqui eu vou só citar eles. Mas assim, até o cangaço foi contratado ali, os cangaceiros, para caçar essa turma, e os caras foram avançando. Quando eles foram chegando mais perto aqui do Rio de Janeiro, a capital, aí as forças estavam mais organizadas e tal, eles não conseguiram passar. Então eles vão barrar ali, vão tendo muitas baixas e tal, mas assim, o movimento consegue voltar ainda e fugir para Bolívia. Então, tipo, imagina, você sair de Foz do Iguaçu a pé, atravessar o Centro-Oeste, o Nordeste, chega em Minas Gerais, aí volta e vai para Bolívia. Tudo isso a pé, entre 1925 e 1927. Eu escutei um barulho que achei que tinha uma galinha minha gritando. Então, na imprensa, imagina como é que isso fica. A imprensa trata os caras como herói. Fala, pô, os heróis, cara, os caras estão lutando lá e tal. A opinião pública, né, vê os caras como herói. Precisa tomar cuidado. Por quê? Devemos tomar cuidado. Primeiro que, assim, presta atenção nesse movimento que o Vargas depois vai catalisar isso aí e falar, ó, eu tô junto, eu tô liderando a parada, tal, por isso que ele chega com um uniforme militar no Rio de Janeiro, a gente vai falar disso depois. Só que é o seguinte, cara, o evento é muito simbólico, sim, né? Essa oposição contra o governo e tudo que tá acontecendo, tudo isso é muito simbólico. Mas imagina o seguinte, esses caras, assim, eles são tratados como heróis, mas tem que tomar cuidado, porque desse movimento tenentista, você tem um espectro assim, ideológico muito variado. Você tem, por exemplo, o Plínio Salgado, que vai sair daqui e montar um partido fascista no Brasil. Você tem o Luiz Carlos Prestes, que vai para a esquerda, vai para o lado do comunismo, né? Então, tipo assim, é um movimento muito diversificado ideologicamente. Então toma cuidado na hora de tratar como heróis também, porque tem uma turma aí que nos anos 30 a gente vai voltar a falar deles, tá bom? E para finalizar, nós falamos aqui, então, das ferramentas de repressão do governo. Então, olha o que está acontecendo, para amarrar, né, e fechar. De um lado, o governo, Arthur Bernardes, autoritário. Ele é um governo que vai se manter na força. De outro lado, você tem movimentos sociais, aqueles vários setores de oposição, um Brasil diferente se organizando contra o governo. Porque o Arthur Bernardes, ele representa essa ordem oligárquica. A raiva não é só pessoal, tipo assim, ele representa uma estrutura, ele representa um sistema. Então, o embate é esse aqui. E aí o que acontece? O Arthur Bernardes mantém o poder através da força. Ele vai sentar o pau na galera. Pô, olha o caso de São Paulo, por exemplo, né? E aí é muito interessante essa postura autoritária dele, porque, primeiro, essa violência, prisões e toda essa truculência dele, inclusive com a imprensa e tudo, tem um apoio do Congresso Nacional. César, como assim? Porque ele não governa sozinho, ele precisa do Congresso. Quem está no Congresso? As elites. Então a oligarquia no Congresso apoia ele. Então ele conseguiu uma reforma constitucional ali que deu mais poder de alguma forma para o executivo para ele. Ele conseguiu aprovar medidas de repressão. Só para vocês terem uma ideia, tem um mecanismo, até hoje tem na nossa Constituição, que é estado de sítio. Quando o governo está num estado de emergência, uma convulsão social, uma guerra, um ataque, alguma coisa, você consegue suprir alguns direitos das pessoas ali, alguns direitos individuais, para lidar com aquela situação momentaneamente. Você pode chamar o estado de sítio desde que é aprovado pelo Congresso. E o Arthur Bernardes, para vocês terem uma ideia, ele usou essa ideia, o estado de sítio, né, 44 vezes no governo dele, mano. 44 vezes o governo estava em estado de sítio. E aí as pessoas perdiam direito, e aí a caçada contra os opositores era muito grande, né? É lógico também assim, para só não falar mal do Arthur Bernardes, tem algumas novidades ali no governo dele. De alguma forma, as pautas trabalhistas começam a ser atendidas já com o Arthur Bernardes, alguma coisinha, alguma lei ali de proibição de trabalho infantil, folga remunerada. O 1º de maio, por exemplo, que todo mundo atribui ao Getúlio, o 1º de maio é de 1925, foi no governo do Arthur Bernardes, o Dia do Trabalhador. Então, assim, não é só porrada também, ele tem uma certa negociação ali com pautas que estão acontecendo e tal. De alguma forma, esse movimento trabalhista avança, mesmo que muito pouco no governo dele, né? Mas, de forma geral, ele tratava esses casos de oposição ou de pobreza, de marginalidade, tudo como caso de polícia, né? Então, era preciso a força para lidar com isso. E uma das coisas que chama atenção no governo dele, como ferramenta de repressão, além do Congresso, além do estado de sítio e tal, é o cangaço, cara. Então, o cangaço é um fenômeno que está localizado nesse período aí,
ele vai ser resolvido, assim, o cangaço com o grupo principal, que é o do Lampião, só nos anos 30, com Getúlio Vargas. Mas assim, o que seria o cangaço, gente, ou o banditismo social? É um fenômeno porque você tem um Nordeste muito pobre, você tem um Nordeste abandonado, você tem um Nordeste marginalizado, você tem um Nordeste distante de ser assistido pelo governo. E onde o Estado não está, meio que surge uma força paralela ali, uma força que ocupa esse lugar, né? Não tem vácuo de poder. Então, uma força que ocupa esse lugar. Então, começa a surgir no Nordeste bandos armados. E aí, a grande discussão que se faz na historiografia é assim: esses bandos armados, o que eles são? Tem uma galera que vai dizer que são heróis, porque os caras são justiceiros, né? Onde não tem justiça, eles fazem justiça com as próprias mãos, é o Robin Hood do sertão, vai roubar dos ricos para dar para os pobres, incorpora um monte de gente pobre ali no movimento para tirar dos ricos que estão explorando a galera. Tem a Maria Bonita, pô, a representatividade feminina aí e tal. E tem uma outra galera que vai falar, não, tipo assim, no próprio caso do Lampião, o Lampião aceitou trabalhar para o governo, para caçar a coluna Prestes, né? Esses bandos, eles trabalhavam para os coronéis. Um coronel contratava um bando para poder matar um inimigo político lá na região, por exemplo, ou para poder vingar alguma coisa. Então eram bandos que eram contratados, saqueavam, roubavam, sequestravam, estupravam. Então assim, e aí, César, com qual visão a gente fica? Fica com as duas, porque eventos das duas naturezas aconteceram. Existem momentos ali que os caras fizeram um negócio que, putz, eles fizeram o que o Estado deveria fazer, e tem momentos que eles estão na criminalidade mesmo, né? Esse fenômeno complexo e confuso a gente chama de banditismo social. Pausa, tá? Vamos fazer um anacronismo aqui, proposital. Se você pegar, por exemplo, hoje, não tem lugares do Brasil que você tem grupos armados onde o Estado, por exemplo, não chega, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, os traficantes. Aí você tem lá os traficantes, aí tem uma galera que vai falar, pô, César, mas o traficante ele tá errado, porque ele tá no crime, não sei o que tal. Outros vão falar, não, mas ele que tá mantendo a escola funcionando ali, ele que sequestrou uma ambulância para fazer um atendimento, né? Ou